Em 2017, de acordo com o EPAGRE, choveu na região da Grande Florianópolis 1.498 milímetros. O IFSC São José, sozinho, tem uma área coberta de mais de 3.800 metros quadrados. Sabe o que significa? Significa que cai no telhado da nossa escola todo ano mais de 5.000 metros cúbicos de água, o que dá mais de 400 metros cúbicos de água da chuva por mês. Isso é bem mais do que os 274 metros cúbicos de água que o IFSC consome todo mês, com gasto de quase R$ 2.500 mensais. E por que não aproveitar toda essa água? E tem como? É só construir um sistema de captação de água da chuva. Ok, e como é que se faz para construir um sistema de coleta d'água da chuva? A primeira coisa é usar a estrutura que já existe no imóvel, que é o próprio telhado da casa. Depois, a gente vai precisar de um reservatório, que pode ser qualquer galão usado, você que escolhe. E tem a calha, que normalmente coleta água da chuva e encaminha para a rede de esgoto pluvial. Nesse caso aqui, a gente vai encaminhar ela para o nosso reservatório. Mas antes, tem um pequeno desvio. Daqui a pouco, a gente já vai saber para que serve esse desvio. Um dos problemas que a gente vai encontrar com esse tipo de sistema de coleta d'água da chuva é que se o telhado estiver sujo, a sujeira vai cair junto com a água. Estou falando de folhas, galhos, qualquer matéria particulada que tiver em cima do telhado. E aí a gente precisa de uma estratégia para remover essa sujeira. A ideia é bastante simples. Imagina a tubulação que traz a água que vem da calha e essa tubulação tem uma abertura lateral. Por dentro dessa abertura a gente vai encontrar uma rede inclinada que vai fazer com que a sujeira que vem junto com a água caia fora da tubulação. Para entender isso, vamos ver de novo essa figura, só que agora em corte, que daí a gente consegue ver como é que ele é por dentro. Imagina que esse é um cano com corte diagonal na ponta. Aqui a gente coloca uma tela de nylon, que nem aquela tela de mosquiteiro. E depois a gente encaixa um outro cano, que tem a boca dilatada e uma abertura, que é para deixar justamente a sujeira sair. Quando a água vem, ela passa direto pela redinha. E a sujeira grossa, que a gente vai chamar de material particulado, vai bater na redinha e vai ser jogada para fora do cano. Então fica assim, a chuva cai no telhado, é recolhida pela calha e conduzida até o nosso sistema. Passa pela redinha removendo as impurezas grandes e em vez de ir direto para o reservatório, vai cair naquele desvio que a gente tinha comentado mais cedo. Esse desvio vai se enchendo de água. Só quando ele se enche é que a água começa a ir para o reservatório. Com isso, a gente eliminou a água que é do começo da chuva, que normalmente vem com sujeirinha solúvel muito pequena que estava no telhado e que consegue passar pela redinha. Quando a chuva para, a água que acumulou no desvio vai sair por um furinho que tem na ponta desse tubo. E aí, quando chover de novo, o processo todo se repete. Tem mais um detalhe para o sistema ficar perfeito. Tem que fazer uma abertura para a água em excesso sair. Essa abertura conduz o excesso de água para a rede pluvial. Com tantas questões ambientais em alta atualmente, ter um projeto de coleta da água da chuva que utiliza um recurso natural no meu campus é muito importante para a nossa conscientização. O sistema... Ainda quando era um projeto integrador, a gente visitou o Parque do Córrego Grande e lá haviam 3 sistemas de captação de água. Vendo aqueles sistemas, a gente mais ou menos pôde ter uma ideia de funcionamento e também ver quais os benefícios, as funcionalidades que eles tinham para o parque. O sistema teve início com uma proposta de projeto integrador, onde foi possível aliar algumas matérias de conhecimentos gerais, como por exemplo a biologia na parte da questão ambiental e a física com a mecânica dos fluidos. A turma então aprovou o projeto e ao término dele houve uma oportunidade de colocá-lo em um projeto de pesquisa e extensão, onde foi possível instalar ele no campus. O nosso projeto consiste na captação da água da chuva a partir do próprio sistema de calhas do colégio. A água desce por uma tubulação, passa por uma redinha para que as principais impurezas sejam retiradas e os primeiros 15 minutos de chuva não são armazenados por causa da sujeira do telhado. Após isso, a água é levada para tanques de armazenamento para ser utilizada em atividades como a rega e a limpeza. O que a gente estuda em mecânica dos fluidos, tá? A gente fala de noções como, por exemplo, pressão, densidade, pressão efetiva, pressão em líquidos, a questão de vazão, como é que se dá, né, a passagem de água, por exemplo, num cano, a questão de vasos comunicantes. Então foi um pouco dessa discussão que a gente fez.
Mas eu digo que foi natural porque esses conceitos eles já seriam tratados na terceira fase. A água da chuva que incide sobre as cidades, ela é descartada praticamente sem uso, né? Ela é coletada nos telhados, nas redes pluviais, vai de alguma forma para um sumidouro e levado em última análise para rios ou para o oceano e sem utilização, quando a questão poderia ser muito mais eficiente até do ponto de vista energético. Essa etapa é fundamental, né? Desenvolver no aluno as competências, as habilidades, né? Para usar a terminologia usual aí, as competências e habilidades que ele vai necessitar em qualquer que seja o campo profissional futuro que ele vai escolher, né? A envolver o aluno, né, já na fase do ensino médio, tirar ele daquela passividade, envolver ele com um problema concreto, um problema que afeta o dia a dia dele, né? Assim como afeta a vida de todas as pessoas que vivem numa cidade. Eu vi uma relevância considerável no projeto de reutilização da água do campus porque envolveu os alunos em torno de algo prático, né? Algo pragmático, assim, algo que eles viam que poderia dar resultado. Eu lembro que a gente partiu, por exemplo, já de um interesse teu de produzir um jornal, né? E aí a gente começou estudando os textos jornalísticos, os diferentes gêneros que aparecem, por exemplo, no jornal hoje em dia. Começamos estudando a notícia, por exemplo, depois a reportagem, o editorial, a charge. E depois de conhecer cada texto e a estrutura de cada texto, a gente começou a produzir, procurando sempre focar nesse assunto, a reutilização da água no campus. Teve um aspecto muito interessante, porque era uma turma que eu tinha dificuldade em achar o interesse deles. Algumas turmas têm interesse por coisas mais lúdicas e artísticas, outras turmas têm mais interesse, querem coisas bem gramaticais e tal. Essa turma eu tinha dificuldade em trazê-los assim, né, para os conteúdos, para participar em sala e tal. Então me deu um ponto de apoio bem legal com a turma.